Fala aí, meus consagrados, bora estudar a fé católica com os Ademiros? Então vem com a gente para mais um vídeo e solta a vinheta, meu editor! E no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema aí polêmico, que é a comunhão para pessoas ou casais em segunda união. Quero dizer que é sim um tema polêmico, porém a gente tem que ficar com aquilo que a igreja nos diz. Eu sei que é um assunto delicado, que a gente tem muitas vezes casos na nossa família, no nosso grupo de amigos, porém a gente deve sempre, apesar de qualquer coisa, seguir aquilo que a igreja nos orienta. E hoje a gente vai aprender justamente isso, que a igreja diz a respeito da comunhão para pessoas em segunda união. Mas antes de começarmos, eu já peço para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nada, porque lembrando, temos vídeo toda terça e quinta aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos lá saber o que é que a igreja diz a respeito desse assunto, se pode, se não pode, se depende. Vamos ver aqui o que é que a igreja diz e logo de cara vamos pegar aqui o Código de Direito Canônico e ver o que é que diz aqui no cânon 915 a respeito da comunhão para pessoas em segunda união. Então vamos lá. Aqui logo de cara a gente já encontra o seguinte: não sejam admitidos à Sagrada Comunhão os excomungados e os interditados depois da imposição ou declaração da pena e outros que obstinadamente persistem no pecado grave e manifesto. Então aqui nesse cânon a igreja se refere às pessoas que vivem qualquer tipo de pecado grave manifesto, ou seja, aquelas pessoas que assumem publicamente aquele pecado que vai contra, o que ensina a igreja e não tem o menor interesse em mudar de vida. Então, como diz aqui no cânon, bem claro, não sejam admitidos à Sagrada Comunhão essas pessoas. Então, por exemplo, essas pessoas que vivem nesse pecado grave público, manifesto, elas não podem se aproximar da comunhão. E como é algo público, o sacerdote, ministro ordinário da Eucaristia, ele tem todo o direito, na verdade ele tem o dever de não dar a comunhão a essa pessoa. Mas veja bem, eu não estou falando aqui de uma pessoa que comete algum pecado grave, mas um pecado ali particular, digamos assim, que é algo que só algumas pessoas sabem. Então isso serve para aquelas pessoas que vivem publicamente esse pecado grave e não têm interesse, não demonstram intenção de conversão. A palavra ministro, o padre ele é ministro da Eucaristia, então significa que ele está ali justamente para ministrar, por mais redundante que pareça. Então é dever dele tomar esse cuidado e ele pode sim negar a comunhão a essa pessoa. O cânon é bem objetivo ao dizer que não sejam admitidas à Sagrada Comunhão essas pessoas que vivem esse pecado grave e manifesto. E logo aqui abaixo nós temos uma observação sobre o cânon 915 que diz o seguinte: sobre a admissão à Eucaristia dos divorciados e desquitados que vivem numa segunda união conjugal de fato, o Papa São João Paulo II escreveu na sua exortação apostólica Familiares Consórcio, de 22 de novembro de 1981, no número 84. A Igreja reafirma a sua praxis, fundada na Sagrada Escritura, de não admitir a comunhão eucarística aos divorciados que contraíram nova união. Não podem ser admitidos no momento em que seu estado e condições de vida contradizem objetivamente aquela união de amor entre Cristo e a Igreja, significada e realizada na Eucaristia. Então, nessa exortação apostólica, o Papa João Paulo II ele é mais preciso, Se o cânon ele fala de uma forma geral, na Familiares Consórcio, o Papa João Paulo II ele vai direto ao ponto ao dizer que as pessoas que vivem em segunda união não podem receber a Eucaristia. Mas não sai desse vídeo ainda, porque a explicação não acaba por aqui. Eu ainda tenho um ponto muito importante para abordar e você precisa ficar aqui para assistir. Portanto, isso que a gente encontra tanto no Código de Direito Canônico, como também na exortação apostólica do Papa João Paulo II, está totalmente de acordo com o que a gente encontra nas Sagradas Escrituras no livro de São Mateus, capítulo 19, que diz: aquilo
que Deus uniu, o homem não pode separar. Então tudo isso está fundado nessa passagem bíblica. Então, além dessa explicação, um pouco depois a gente pode ler o seguinte: há, além disso, um outro e peculiar motivo pastoral. Se admitissem estas pessoas à Eucaristia, os fiéis seriam induzidos em erro e confusão acerca da doutrina da Igreja sobre a indissolubilidade do matrimônio. Então veja bem, além disso, o Papa ele vai além. Ele diz que a partir do momento em que essas pessoas em segunda união se aproximam da Eucaristia, né, comungam ali na missa, a comunidade que presencia esse momento pode ser induzida ao erro, porque vai pensar, se eles estão comungando e eles estão em segunda união, logo o matrimônio ele perde esse sentido que a gente conhece. Porque se a pessoa que está em segunda união pode comungar, então significa que ela não está em pecado grave, né? Já que a gente só pode se aproximar da Eucaristia se a gente estiver em estado de graça, ou seja, não estiver em pecado grave. Então, se aquela pessoa que está comungando em segunda união não está em pecado grave, logo, o matrimônio que ela contraiu tempo atrás não valeu de nada. Então, além disso, o Papa traz essa reflexão, né, dizendo que, além desse motivo que a gente já ouviu, existe também esse outro motivo pastoral. Então, meus consagrados, a resposta já foi dada, mas como eu disse, vou falar agora um ponto muito importante, então fica aqui que a gente vai ver agora no Catecismo da Igreja Católica. Deixa eu afastar aqui o meu Código de Direito Canônico aqui para frente, pegando agora o Catecismo da Igreja Católica, e a gente vai encontrar algo muito importante aqui também. Então, nós já vimos que as pessoas em segunda união, elas não podem se aproximar da Eucaristia, elas não podem comungar. É um assunto delicado, como eu disse no início, temos familiares, amigos que vivem uma situação como essa. Porém, vamos aqui ver o que é que diz, além disso, o Catecismo da Igreja Católica, e também vamos aprender como orientar pessoas que vivem nessa situação de segunda união. Porque você pode pensar, né, ou se perguntar, mas se eles não podem comungar, então eu não posso nem convidar para ir para a missa, ou eu não posso convidar para fazer algum evento da igreja, algum encontro de casais. Mas calma lá que não é bem por aí. Essas pessoas, elas não estão desamparadas pela igreja. A igreja, ela é mãe e ela tem lugar para todos, né? Por mais que digam que a igreja, ela exclui, ela não valoriza a mulher, tudo isso balela, a gente já sabe. Então, há um lugar para todos na igreja e não é diferente para os casais que vivem em segunda união. Então, vamos ver o que é que diz aqui o Catecismo da Igreja Católica em seu parágrafo 1651. A respeito dos cristãos que vivem nesta situação e que ainda conservam a fé e desejam educar cristamente seus filhos, os sacerdotes e toda a comunidade devem dar prova de atenta solicitude, a fim de não se considerarem separados da igreja, pois como batizados, podem e devem participar da vida da igreja. E aí, o Catecismo traz um outro trecho da Familiares Consórcio, que diz o seguinte: sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a dar sua contribuição às obras de caridade e às iniciativas da comunidade em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã e cultivar o espírito e as obras de penitência para assim implorar dia a dia a graça de Deus. Então veja como a igreja ela é acolhedora, como ela é misericordiosa. Mesmo sabendo que esses casais eles não podem se aproximar da Eucaristia, a igreja aqui orienta ao sacerdote e a todos os fiéis da comunidade que acolham, né? A gente vê aqui, ó, devem dar prova de atenta solicitude. Então a igreja pede que a gente acolha essas pessoas. Mas lembrando que o convite sempre que a igreja faz é que essas pessoas que vivem em segunda união, elas vivam como irmãos, ou seja, elas não tenham relações. Então é isso que a igreja pede, porque a pessoa que tem um sacramento do matrimônio válido, ela não deve se relacionar com outras pessoas. Uma relação de namorado, de casado, enfim. Porém, a gente sabe que existem casais que vivem há anos, né, nessa segunda união. E não tem como negar que são pessoas que se amam. Porém, mesmo assim, o convite que a igreja faz é que essas pessoas vivam como irmãos e ofereçam esse sacrifício a Deus. Então, resumindo, as pessoas que vivem em segunda união, elas não podem se aproximar da Eucaristia. A igreja é clara, não importa se algum padre disse que podia, se algum bispo disse que podia, é uma regra da igreja. Porém, lembrando que
elas devem ser acolhidas na comunidade, é isso que a igreja pede aqui no catecismo, e são convidadas a participar da leitura da palavra, são convidadas a participar da missa e se alimentar da palavra de Deus, certo? E a implorar dia a dia a graça de Deus, como diz aqui na Familiares Consórcio do Papa João Paulo II. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sanado todas as suas dúvidas a respeito desse assunto. É um assunto um pouco polêmico, mas com calma, direitinho a gente consegue conversar sobre ele. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Faz também o seguinte, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que tem dúvidas sobre esse assunto aqui. Então, lembrando, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda demais a gente a crescer aqui no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!